boa noite, Fernanda, Patrícia, Deus abençoe, sejam bem-vindas em nome de Jesus. O Senhor venha ministrar o coração de cada um de nós nessa noite. Envia aí o convite, convida aí seus amigos para estar participando com a gente, para estar sendo ministrado pela palavra de Deus, pelo conhecimento nessa noite. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Sara, bem-vinda, Sara. Deus abençoe. Ideia, sempre aqui com a gente também. Bem-vindas em nome de Jesus. Sejam agora participantes aí conosco, você e também seus amigos, amém? Envie aí o convite aí para o pessoal participar. Glória a Deus. Boa noite, Lara. Seja bem-vinda. Lucineide, Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Carla Cristina, seja bem-vinda também. Vanessa, Deus abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Convido você a, nesse momento, inclinar o teu coração ao Senhor. Deixar o Espírito Santo ministrar a tua vida, ministrar o teu coração. Você se renda ao Senhor nessa noite, mais uma vez, que você se renda ao Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo. Nesse momento, Senhor, venha o Teu Espírito ministrar as nossas vidas, Pai. Nesse momento, Pai, que nós nos rendemos de corpo, alma e espírito ao Senhor, nos rendemos à Tua voz, nos rendemos à Tua presença, nos rendemos ao Teu agir. Que o poder do Teu Espírito Santo venha manifestar, Senhor, nas nossas vidas nessa hora com cura, libertação, restauração, renovo, quebrantamento. Vem, Espírito Santo, nessa noite, ministrar as nossas vidas mais uma vez. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós entregamos a nossa vida como oferta de louvor. Nós erguemos a Ti um altar de adoração, Pai, nesse momento. E a nossa oferta é a nossa vida no Teu altar. A nossa vida no Teu altar, Senhor. É a nossa oferta de amor, de louvor e de adoração. Eu te peço, Senhor, que cada vida nesse momento, Senhor, seja tocada pela Tua presença, seja quebrantada pelo Teu Espírito. Nesse momento, vem, Espírito de Deus, nos envolver. Enche cada lar com Tua presença agora. Cada lar, cada vida, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Que nós estejamos nesse momento livres de todas as amarras para ministrar o louvor, para ministrar a adoração, que só pertence a Ti, Jesus, que só pertence a Ti. Nós te convidamos. Nós te convidamos nesse momento. Vem, Senhor. Vem porque nós nos rendemos. Vem porque nos submetemos ao Senhor Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, aleluia, glórias ao Teu nome, Senhor. Venha aquecer os corações. Vem, Espírito Santo, vem nos aquecer, aleluia. Vem com cura e todo o seu poder. Vem, vem, Senhor. Vem manifestar os Teus sinais. Que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos
nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo teu soprar, Espírito Santo. Esperamos pelo teu soprar. Com teu óleo, Senhor, vem nos ungir. Com teu óleo venha nos ungir. Vem, vem, Senhor, com teu fogo. E com teu fogo vem nos batizar. Aleluia, o que dizer, Senhor? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, Senhor? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, Pai, nós te desejamos mais uma vez aqui, Senhor. Nós te desejamos, te anseiamos, nosso Rei amado. Nós queremos voltar à verdadeira adoração. Nós queremos voltar ao verdadeiro louvor, Senhor amado. Um louvor com rendição, com total entrega. Um louvor em espírito e em verdade. Oh, Senhor, é isso que nós queremos te ofertar. Nós queremos nos render. Nós queremos, Senhor, tocar o teu coração com a nossa adoração, com o nosso louvor. Vem com tua presença envolver as nossas vidas, Pai. Através do louvor, através da adoração, se move em nós nessa noite. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno, Senhor. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas
Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus, Jesus, Jesus. A essência és tu, Jesus, Jesus. A essência é o Senhor. Ele tem que ser a essência do nosso louvor, da nossa adoração, a razão do nosso louvor e da nossa adoração. O Santo de Israel, o Deus vivo e verdadeiro. É esse que nós estamos louvando, é esse que nós estamos adorando. A Jesus Cristo de Nazaré, o Verbo de Deus que se fez carne, habitou entre os homens. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Aleluia, glória a Deus. Quão precioso, Cordeiro de Deus, aleluia. Quão precioso, Cordeiro de Deus, quão precioso, quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Aleluia, aleluia, nosso Rei. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Declare isso, Filho de Deus, aleluia. Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Oh, glória a Deus. Quão precioso, Cordeiro de Deus, mais precioso, mais precioso. Quão precioso, Cordeiro de Deus, o mais precioso, mais precioso. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada,
está vestido com manto de sangue, manto de sangue, manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue, manto de sangue, manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome, Senhor. Só teu nome é doce como mel. Só o teu nome, só o teu nome, só o teu nome é doce como mel, como mel, Jesus. Só teu nome é doce como mel. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue, manto de sangue, manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Oh, oh, oh. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue, manto de sangue, oh manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel, como mel, Jesus, Jesus. Só teu nome é doce como mel. Oh, oh, oh. Só teu nome é doce como mel, Jesus, Jesus, Jesus. Só teu nome é doce como mel. E está sobre todo o nome, sobre o céu, sobre a terra, embaixo da terra é o teu nome poderoso, Senhor, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Alfa e Ômega, princípio e o fim de todas as coisas. E tu és o nosso Rei, o nosso Deus. E nós te adoramos, te bendizemos, nos rendemos a ti, porque os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é teu, tudo é por ti, tudo é para ti, Senhor Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e nada do que foi feito se teria feito se não fosse pelo Senhor, porque ele é a primazia de todas as coisas. Ele é a primazia, ele é o primeiro, ele é o único, ele é o sustento de todas as coisas. Aleluia. O nosso Rei Jesus, o Senhor da nossa vida, o amado da nossa alma, ele é digno de toda adoração, digno de todo o louvor. E o que é maravilhoso é que você louva a Deus, mas você vai se enchendo. Enquanto a gente canta, a gente vai sendo cheio. Enquanto a gente canta louvor, a gente vai sendo renovado. A gente vai sendo restaurado. A gente vai sendo quebrantado. A gente vai sendo fortalecido.
o poder do louvor, o poder da adoração nas nossas vidas, irmãos e irmãs. Nós precisamos nos dedicar a isso, nos tirar um momento para isso, para nos render ao Senhor, porque na medida em que nós nos rendemos, o Senhor nos enche, o Senhor nos quebranta, o Senhor nos envolve, o Senhor nos renova. Aleluia! Quero compartilhar com você da palavra de Deus nessa noite. Mais uma vez eu gostaria de agradecer Bianca, seja muito bem-vinda. Karine Freire, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Prisla Oliveira, Deus te abençoe, minha querida, seja muito bem-vinda. Merly Lima, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. É um prazer ter vocês aqui nessa noite. Espero que o Espírito Santo ministre a tua vida, como tem ministrado a minha, como tem nos ensinado. Eu gosto de dizer sempre, eu gosto da palavra de Deus como um estudo. Eu gosto de investigar os fatos, eu gosto de estar inteirada da palavra de Deus, como que um estudo, porque a gente aprende mais sobre o que Jesus quer de nós, sobre o que Jesus tem para nós. É no conhecimento das Escrituras, no conhecimento da palavra de Deus. E nessa noite eu quero compartilhar um texto com você que está lá em João, no capítulo 1, a partir do versículo 19. Eu sempre gosto de pedir que tenha a Bíblia em mãos, para que você também estude, para que você confira o que está sendo dito, né? O que a gente está aprendendo, o que a gente está ouvindo. Então, em João, no capítulo 1, a partir do versículo 19, João Batista, né, o profeta, ele faz referência de Jesus nesse texto. Ele faz referência de Jesus. Irmãos e irmãs, nós temos que aprender uma coisa de extrema importância. Olha só, é extremamente importante que você olhe para Jesus como seu mestre. Esse é o tema da nossa live nessa noite, é ter Jesus como a nossa referência de fé, de vida, de mestre. Jesus é a nossa referência de ser humano. E é para ele que nós devemos olhar, porque ele disse: eu sou o vosso mestre. Em Mateus 23, 10, Jesus diz isso para os discípulos. Ele diz: não vos chameis de mestre. Olha só que interessante. Jesus não só está dizendo assim: a ninguém chameis de mestre. Ele está dizendo: não vos chameis de mestres. Ou seja, não me chame a mim, Tânia, de mestre. Não chame qualquer outra pessoa de mestre, porque mestre é aquele que ensina. Mestre é aquele que instrui. Mestre é aquele que conduz, que traz conhecimento. Então a ninguém vocês vão chamar de mestre, e vocês não vão ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre. Eu sou o vosso mestre. Cristo é o vosso mestre. Jesus faz uma advertência para os discípulos, porque no tempo de Jesus havia muito mestre, muitos escribas, muitos mestres da lei. E Jesus diz assim: a ninguém chameis de mestre, e não vos chameis de mestre uns aos outros, porque vocês são irmãos, porque um só é o vosso mestre. Então a nossa referência é Jesus. Não é as pessoas, não são as pessoas a nossa referência. É Jesus. E essa pessoa, essa figura do João Batista, deixa isso bem claro, porque até que Jesus chegue, João está realizando, anunciando a palavra, está anunciando as boas novas do arrependimento. João chama as pessoas ao arrependimento, ele está batizando as pessoas e dizendo isso para as pessoas: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E em João, no capítulo 1, a partir do 19, eu vou estar lendo, eu gostaria que você acompanhasse. Veja bem, diz assim: esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem tu és? E ele confessou e não negou. Ele confessou dizendo: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo.
Jesus lá em Mateus 23:10 diz assim: a ninguém chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. E aqui João está dizendo: eu não sou o Cristo. Eu não sou. E por que, irmãos, que eu estou enfatizando aqui nessa noite essa questão de João dizer: eu não sou o Cristo? Eu tenho visto nos nossos dias muitas pessoas, muitos pregadores, muitos profetas, né, se compararem a João Batista. Não só a João, mas a alguns dos profetas, né, semelhante a Elias, semelhante ao rei Davi, se comparando, porque João pregava chamando o povo de raça de víbora, de raça de cobra, aquela coisa, né? Enfatiza isso, o espírito de João. Esse tempo Deus levantou o espírito de João Batista. Irmãos, eu não concordo. Eu não concordo porque o próprio João, ele aponta para Jesus. Ele diz assim: eu não sou Cristo. Eu não sou Cristo. E no versículo 21, então lhe perguntaram: quem és, pois? Tu és Elias? Tu é uma referência para nós. Você, João Batista, é uma referência para a gente. Se você não é o Cristo, se você não é o Messias, então você é Elias? Ele: não sou Elias. Então você é algum dos profetas? Porque eles tinham como referência de pessoa de Deus Elias, o Velho Testamento, os profetas. Não foi diferente com Jesus, quando Jesus chama os discípulos e pergunta para os discípulos assim: vocês estão andando por aí? E quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos responderam para ele: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu eras Jeremias, outros dizem que tu és um profeta. Aí Jesus disse assim: e vocês? Qual é a referência que eu dou para vocês? É Elias também? É Jeremias? Quem vocês dizem que eu sou? E a palavra diz que Pedro responde: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: muito bem, Simão Barjonas, bendito tu és. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas foi o Espírito de Deus. E sobre essa tua palavra eu edifico a minha igreja. Ou seja, agora é para mim que vocês vão olhar. Agora é a mim que vocês vão seguir. Agora é comigo que vocês vão aprender. Sou eu, o Cristo. Esse mesmo que João disse aqui: eu não sou Cristo. Eu não sou nenhum dos profetas. Eu não sou Elias. E então responderam: declara-nos então quem tu és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram para dizer a respeito de ti mesmo. E então João disse assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou seja, João está dizendo: eu sou uma pessoa que veio cumprir um propósito. E o propósito que eu vim cumprir está escrito lá no profeta Isaías. Está escrito a respeito de mim: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim cumprir um propósito, mas não sou eu o Cristo. Não sou eu aquele que vocês esperam. Não é o que eu faço que vocês vão fazer, é o que está vindo. Porque aí ele começa a dizer assim, no versículo 24: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, sempre os religiosos ali. E perguntaram-lhe então por que batiza, se tu não és o Cristo, tu não és Elias, nem és profeta? E ele disse: eu batizo com água. O que eu faço é isso, porque depois de mim virá outro, a quem vocês não conhecem ainda, mas ele vai vir após mim, do qual eu não sou digno nem de desatar ou desamarrar as sandálias dos seus pés.
vai vir um outro. Vai vir um outro. Ele vai ser a referência de vocês. É ele. E a palavra diz no versículo 32, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis ele aí. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro, porque ele já existia antes de mim e eu mesmo nem o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel eu vim. Por isso eu estou batizando com água. Eu vim, João está dizendo, eu vim com um propósito. Foi preparar o caminho para ele. Ele é que vocês devem seguir. Agora olha só no versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, a ele segui. João está dizendo a Jesus: vocês devem seguir agora. Não sou mais eu. Não sou eu a referência para vocês. Eu não sou o Cristo. E por que eu estou fazendo essa afirmação dentro da palavra de Deus? Como eu disse, irmãos, pessoas, hoje nos nossos dias, os pregadores, muitos estão aí chicoteando as ovelhas, batendo, humilhando, com o intento dizendo: é porque está sobre mim o espírito de João Batista. Jesus faz uma afirmação, inclusive, dizendo assim que João, sobre ele estava o espírito de Elias, porque esperavam o espírito de Elias, que Elias voltasse. E Jesus diz a respeito de João: esse era o espírito de Elias, já se cumpriu. Não tem espírito de Elias nos nossos dias. Não tem espírito de Elias, não tem espírito de João Batista nos nossos dias. O que tem hoje é o mesmo espírito que operou neles, mas agora na pessoa de Jesus, o nosso mestre. É com ele que aprendemos a sermos quem somos. É com ele que nós aprendemos a ser discípulos, servos de Deus, filhos de Deus. Jesus é a nossa referência. Não são os profetas. Não é Ezequiel, não é Jeremias, não é Paulo, não é Pedro. Paulo, inclusive, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, tem uma coisa interessante. As pessoas gostam muito de falar assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Foi o que Paulo disse. Realmente. Mas Paulo diz assim, olha: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não diz: sejam meus imitadores somente. Sejam como eu, Paulo. Façam o que eu faço, da maneira que eu faço. Façam da maneira que vocês me veem fazer. Nós precisamos lembrar que quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, a Bíblia não estava canonizada. Não existia ainda canonizada o Novo Testamento. Paulo estava escrevendo as cartas às igrejas. E essa carta ele envia para Corinto, porque lá em Corinto estava havendo desavenças. Apesar de ser uma igreja grandiosa, cheia de dons espirituais, também estava sendo uma igreja carnal, onde as pessoas estavam discutindo sobre isso. Eu sou discípulo de Paulo, outros, eu sou discípulo de Apolo, outros, eu sou discípulo de Pedro, outros, eu sou discípulo de Silas. Paulo confronta essas pessoas, dizendo: meus irmãos, graças a Deus eu não batizei nenhum de vocês, porque acaso quem somos nós? Nós só somos lavradores que apenas regamos. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo está falando isso. Nós não somos a referência, Jesus é a referência para vocês. Nós não somos coisa alguma. Paulo está dizendo: não é para nós que vocês têm que olhar.
Não é a nós que vocês têm que agradar. Não é o nosso comportamento que vocês têm que buscar viver, porque nós somos falhos, nós somos cheios de limitações, errados, sujeitos aos mesmos erros que vocês. Aí Paulo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia não tinha ainda sido canonizada. Eles nunca tinham visto Jesus ou ouvido Jesus diretamente. Então Paulo diz assim: olha, a referência de Cristo é aquilo que eu estou instruindo vocês. Eu tenho procurado imitar a Cristo. Eu tenho procurado viver como Cristo. Então sejam meus imitadores, porque vocês não viram Jesus. Vocês não ouviram Ele pessoalmente. Vocês não caminharam com Ele como os discípulos caminharam. E eu tenho procurado conhecê-lo. Eu tenho procurado aprender com os discípulos que também trazem referência de Jesus e que caminharam com Jesus. Então sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não diz para você ser como ele é. E tem pessoas dizendo isso, as pessoas usam essa nomenclatura de dizer que o Espírito que estava sobre Paulo, eu sou do mesmo jeito que Paulo, eu sou do mesmo jeito que Pedro, eu tenho a característica de Pedro, eu sou parecido com Pedro, eu vou agir como Pedro, eu vou aprender com Pedro. Meu irmão, minha irmã, nossa referência é Cristo, não é Pedro, não é Paulo, não é Davi, não é Elias, não é João Batista. A referência é Cristo. E é isso mesmo, irmã Patrícia, que você colocou aí, que eu já ia falar. Jesus disse assim agora, olha: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Lá em Mateus, no capítulo 11 de Mateus. No capítulo 11, tem um versículo aí que você vai ver, no versículo 13, vai dizer assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, irmãos. Olha isso. Porque toda a lei e os profetas profetizaram até João. Jesus está dizendo isso. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir, já cumpriu essa profecia de que Elias viria, já cumpriu ele mesmo. O Espírito que estava sobre Elias já veio sobre João. Está cumprido, Jesus está falando. Até aqui, já foi. No versículo 12, olha só o que Jesus diz. Versículo 12 do capítulo 11 de Mateus. Desde os dias de João Batista até agora, olha só, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam com violência, ou seja, como for, se apoderam dele. Irmãos, aprenda uma coisa aqui nessa noite, em nome de Jesus. Jesus não está dizendo aqui que é pela sua força que você consegue o reino de Deus. Que você tem que batalhar para conseguir o reino de Deus. Não, não é isso que Jesus está colocando. A colocação de Jesus aí não é essa. Jesus está dizendo que a mensagem da verdade, a mensagem da verdade, a palavra do arrependimento, do conserto que João estava pregando desde quando João começou a pregar, essa mensagem o povo estava querendo tomar ela à força, querendo viver na sua própria força, querendo adquirir o reino de Deus na sua própria força. Jesus está falando aqui, está reprovando, não é afirmando que tem que ser, que é na nossa força que a gente consegue. O que Jesus está dizendo aqui é que as pessoas estavam lutando para receber o reino de Deus, achando que elas iriam conseguir por seu próprio mérito. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus está sendo tomado por esforço. As pessoas acham que elas vão conseguir buscar o reino de Deus na sua própria condição, nas suas doutrinas, nas suas práticas. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é que nós temos que fazer para merecer. Essa colocação é equivocada. Está errado. Tanto que no versículo 28, olha só o que Jesus diz no versículo 28. Então venham a mim, vocês que estão sobrecarregados. Vocês que estão tentando conseguir entrar no reino de Deus, vocês que estão achando que pela própria força de vocês vão conseguir entrar no reino de Deus por mérito de vocês, venham a mim.
venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Aleluia. Eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vocês o meu jugo, porque o jugo que vinha acarretando vocês, fazendo vocês entender que vocês precisavam fazer para merecer esse jugo, de buscar uma santidade forçada, de se autoflagelar, de se autoconsumir, esse jugo que estava pesando sobre vocês com regras, com doutrinas. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Aprendei de mim aí, irmã Patrícia. Aprendei agora de mim. Não é mais na força. Não é mais na condição própria que vocês estavam entendendo. Não é mais na condição que você acha que você pode, que você tem que fazer por merecer. Jesus está dizendo, não é mais. Aprendam agora de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso, essa palavra mansidão descreve Jesus. A palavra mansidão, ele está dizendo, eu sou manso. Aprendam de mim. Irmãos, Jesus é nossa referência. Não é João. Não são os demais profetas. Jesus é a nossa referência. Aí você pode dizer, mas Jesus entrou lá no templo com um chicote, quebrou as bancadas das pessoas que vendiam as suas ofertas. Vocês estão roubando, fazendo da casa do meu pai comércio. E quando foi que Jesus fez isso? Jesus ficou irado com aquela situação, porque estavam usurpando, se aproveitando da fé das pessoas, os sacerdotes, todo o aparato do templo estava se aproveitando da necessidade da fé, da comunhão com Deus das pessoas. E Jesus chega ali naquele momento e ele quebra aquelas bancadas. E ele diz, vocês não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. E naquele momento Jesus estava reprovando pessoas específicas. Jesus estava reprovando os religiosos que estavam ali se aproveitando da situação do povo, da fé das pessoas, vendendo os animais. Só podia sacrificar animal que era comprado ali no templo. Por quê? Porque pertencia aos sacerdotes. Só podia comprar com a moeda do templo, porque já tinha a moeda do templo. Os cambistas, você tinha que chegar lá no templo, trocar a sua moeda pela moeda do templo para você comprar os animais que pertenciam a eles. Não podia levar os seus animais da sua própria fazenda, só se via os animais de lá. Tudo isso era uma forma de extorquir o povo. E Jesus fica irado, reprovando aqueles sacerdotes. Os sumos sacerdotes, aquele templo, Jesus estava abominando aquele comportamento. E quando Jesus se levanta com essa fúria, com essa ira, foi uma ira pela injustiça. Foi a ira pela injustiça. Todas as vezes que Jesus fala com ira, toda vez que Jesus fala com palavras fortes, Jesus não estava falando contra os pecadores, Jesus estava falando com os religiosos que extorquiam, que se aproveitavam da fé das pessoas e do próprio pecador. Quando Jesus chamava os fariseus de hipócritas, religiosos hipócritas, sepulcros caiados, vocês atam fardos pesados sobre as pessoas. Vocês colocam sobre eles um jugo que nem vocês conseguem carregar. Eles querem entrar no reino de Deus, mas vocês não deixam. Eles querem se achegar a mim, mas vocês não deixam. Vocês impedem as pessoas com as suas regras, com as suas doutrinas. Vocês que querem declarar que o reino de Deus é tomado à força e que as pessoas precisam batalhar para alcançar o reino de Deus, vocês são sepulcros caiados.
Vocês estão atando fardos pesados sobre as pessoas. Mas aí Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados. Venham a mim, eu aliviarei vocês. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus não põe fardo. Se você está se sentindo cansado, se você está psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente cansado, eu quero dizer para você nessa noite, Jesus quer tirar o jugo da tua vida. Os religiosos imporam jugo sobre as pessoas. Os religiosos impunham julgos sobre aqueles que queriam entrar no reino de Deus. E hoje não está sendo muito diferente não, irmãos. Há uma religiosidade legalista. Há uma religiosidade legalista que querem fazer com que as pessoas entendam que para herdar o reino de Deus é na força, não é na sua força. Isso aqui Jesus está dizendo, as pessoas pensam que é na força, mas eu quero dizer para vocês, tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave, meu fardo é leve. O apóstolo Paulo, quando ele chega em Listra com Barnabé na sua primeira viagem, lá ele cura um homem paralítico. E a palavra diz lá em Atos, no capítulo 14, a partir do versículo 11, conta a história. A palavra diz que Paulo cura um homem pelo Espírito de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ele cura aquele paralítico, ele anda. E agora Paulo e Barnabé são entronizados, eles queriam, aquele povo queria entronizá-los como deuses. Por causa daquilo, e eles declaram, não, de forma alguma. Eles chamavam Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, porque eles entendiam que os deuses desceram até eles e que manifestou aquele poder. E Paulo começa a entrar em desespero. Não sou Deus, nós não somos deuses, nós somos pessoas como vocês, sujeitos às mesmas fraquezas. Paulo não aceita para si adoração, Paulo não aceita, Barnabé não aceita, e nem mesmo que imitassem a eles mesmos como pessoa. Porque em Romanos no capítulo 7, Paulo relata a fraqueza humana dele. Paulo não é a sua referência. João Batista não é a nossa referência. João Batista disse, olha aí o Cordeiro de Deus. Olhem para ele. Ele falou para os discípulos dele isso. Olhem aí para o Cordeiro de Deus. É a ele que vocês devem seguir agora, não sou eu. É o que ele vai ensinar que vocês devem fazer. É o que ele disser que vocês devem seguir. É a ele. E a palavra diz que quando aqueles discípulos saem e vão seguir Jesus, quando os discípulos ali saem e vão seguir Jesus, os dois discípulos de João, vai dizer assim, voltando-se, capítulo 1, 38, e voltando-se e vendo Jesus, eles o seguiram. Então Jesus perguntou assim, o que vocês buscam? E eles disseram, mestre, onde o Senhor mora? E Jesus disse, venham e vejam. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele ali aquele dia, senão mais ou menos a hora 10ª. E esses dois eram André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João. André, o irmão de Pedro, olha só isso. Ele seguiu a Jesus, ele era discípulo de João Batista. Ele ouvia João pregando, mas ele entendeu quando João disse, agora olhe para o Cordeiro de Deus. Eu vou sair de cena para que Jesus entre. Importa que eu diminua para que ele cresça. Então, irmãos, a nossa referência é Cristo. A nossa referência não são os profetas. Eu tenho ouvido muito as pessoas usar esse termo, o espírito de João Batista. Deus levantou o espírito de João Batista agora. Deus levantou o espírito de Elias. Não, Deus não levantou. A nossa referência é Jesus, e ele mesmo disse isso, a ninguém vocês chamarão de mestre. Eu sou o vosso mestre. Eu sou manso e humilde. Aprendam a ensinar como eu ensino. Aprendam a amar como eu amo. Certa feita, os discípulos saíram pregando no nome do Senhor.
E quando eles voltaram, foi João, hein, que disse para o Senhor assim: Senhor, tem uns aí que não creram, que não te aceitam. Tem uns aí que não querem te dar estadia. Quer que a gente mande descer fogo do céu? Olha só, essa referência é de quem, irmãos? Elias. Eles disseram para Jesus assim: o Senhor, a gente vai mandar descer fogo do céu para queimar ele. Jesus disse: não. Não olhem para o que Elias fazia. A referência de vocês agora sou eu. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma de vocês. Ah, Senhor, não é para a gente mandar descer fogo do céu e queimar eles. Não. Aquele que comigo não se ajunta, espalha. Não é para matar ninguém. Não é para desprezar ninguém. Não é para repudiar ninguém. Porque eu não faço. E vocês também não vão fazer. Foi isso que Jesus fez. E é assim que nós aprendemos. É a Ele. É Jesus. É como Ele pregava. É como Ele ensinava. É como Ele instruía. É como Ele. Se nós queremos ser discípulos ou pequenos Cristo, Jesus é a nossa referência. Nós não somos testemunha ou discípulos de João. Não somos testemunha de Elias. Não somos testemunha de Jeremias. Não somos testemunha de Paulo. Nós somos testemunhas de Cristo. E é com Ele que a gente aprende. João tinha a sua forma de pregar, mas nosso mestre é Jesus. Então, que você possa aprender a ser discípulo de Jesus. Que o Senhor Jesus seja a tua referência de vida. Que o Senhor Jesus seja a tua referência de pregador. Que o Senhor seja a tua referência, o Senhor Jesus seja a tua referência de vida de oração. Que o Senhor Jesus seja a tua referência de amor, de compaixão, de bondade. Um Senhor que não fazia acepção de pessoas. O Senhor que não era preconceituoso. Irmãos, a figura da mulher adúltera, apedrejada, ou a figura da mulher que entrou na casa de Simão, o fariseu, quando Jesus estava jantando, para beijar os seus pés. Aquele Simão religioso, ele disse: se ele soubesse quem é essa mulher que está beijando o pé dele, ele não deixava ela fazer isso. Preconceito, exclusão. Porque eles tinham aprendido com outros mestres, mas agora estava ali o mestre dos mestres, ensinando a amar, ensinando a deixar as pessoas chegarem perto dele. Quando Jesus disse assim: olha, deixai vir as minhas criancinhas, e quem não se tornar como uma criança não pode herdar o reino de Deus. Jesus está falando dele. Se você não tiver a disposição como uma criança para aprender, você não vai conseguir herdar o reino de Deus. Você não vai alcançar o reino de Deus. Porque a criança, ela tem disposição de aprender. Ela está aprendendo sempre. Está sempre disposta a aprender. Então todo aquele que não se tornar como uma criança, disposto a aprender o que eu ensino, a deixar outros conhecimentos, o que veio antes de mim, não pode ser meu discípulo. Não vai herdar o reino de Deus. Seja como uma criança que quer aprender todos os dias, com esse mestre que tem muito a nos ensinar, irmãos, muito a nos ensinar. Jesus tem. O mundo precisa de pequenos Cristo. A igreja está precisando ser pequenos Cristo, discípulos de Cristo. Então seja Jesus a tua referência. Seja Jesus o teu mestre. E o mesmo Espírito que estava sobre ele, ele disse que viria a nós, porque ele enviaria o Consolador. E o Consolador não é o que oprime.
O Consolador não é o que entristece, o Consolador não é o que julga, o Consolador não é aquele que lança fora, o Consolador não é aquele que faz separação, acepção. O Consolador é aquele que atrai, que traz para perto. O Consolador é aquele que quer estar junto, que ama, que perdoa, que abençoa. Esse é o Consolador. Esse é o Espírito do Cristo, que está sobre mim, que está sobre você, se você aprender com Jesus. Que o Senhor faça frutificar essa palavra na tua vida, no teu coração. Que todos os dias o Espírito de Deus venha sobre ti, na pessoa do Cristo, para que você possa viver de forma que testemunhe Cristo. Não é testemunhar João, não é testemunhar Paulo, não é testemunhar os profetas, é testemunhar Cristo. Amém? Quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor nosso Deus, eu quero primeiramente te pedir perdão por todas as vezes que nós entendemos tantas coisas erradas, equivocadas. Porque nós não nos aplicamos ao conhecer as Escrituras. Porque nós não nos aplicamos, Senhor, a meditar na Santa Palavra, nos teus ensinamentos, Jesus. Tudo tem seu tempo. O Senhor levantou os profetas no tempo certo. E em Jesus o Senhor levantou a igreja. E nós somos seguidores de Jesus. Nós precisamos ser como aquela pessoa que conheceu Pedro dizendo: tu és um deles. Tu és seguidor dele, porque tu fala como ele. Ah, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser essa pessoa que as pessoas podem dizer: ela é uma seguidora de Jesus, porque ela é como ele, fala como ele, age como ele. Não só a mim, mas que seja sobre cada um nessa noite, teus filhos e filhas, meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nos ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, eu abençoo a tua vida mais uma vez. Muito obrigada por ter participado, por ter estado conosco aqui. Karine, Patrícia, Prisla, Deus abençoe. Geicilane, Deus te abençoe. Sara, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Luiz também esteve aqui conosco. Lucineide, Deus abençoe, gente. Muito obrigada mesmo. Espero que a palavra de Deus esteja abençoando a vida de vocês cada dia mais. Bate Mendes, Tatiane, Bianca, Leninha também esteve aqui conosco. Muito obrigado, Lena. Deus te abençoe. Um grande abraço. E na próxima semana, em nome de Jesus, se o Senhor nos conceder a graça, Neide, Deia, sejam bem-vindas, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. E a semana que vem, em nome de Jesus, se o Senhor nos conceder graça, nós vamos estar aqui juntos, participando, ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoados e edificados em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te dê uma noite de renovo, de restauração. Beijo, Deise, beijo, Neide, Lia, Deus abençoe, Vanessa, Deus abençoe. Muito obrigada. Compartilhe o vídeo aí para edificar outras vidas, para que outras pessoas aprendam também a palavra de Deus. Amém? Beijo, fica com Deus, boa noite. Amém?